Procurador da Justiça massacrou a decisão do STF sobre a CPMI do INSS. A Folha de São Paulo publicou uma matéria revelando os bastidores dessa decisão do STF que enterrou a CPMI do INSS, e aí um procurador de justiça acabou de destruir tecnicamente cada argumento usado pelos ministros. Eu vou te contar quais são as duas perguntas sobre o Moraes que o André Mendonça tem pro Vorcar. O Metrópolis acabou de revelar uma informação bombástica. O presidente Lula teve uma reunião secreta com Alexandre de Moraes, fora da agenda oficial. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. PF cumpre mandados de busca e apreensão contra ex-assessor do STJ. Márcio José Toledo Pinto é suspeito de vender decisões. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma nova fase da investigação que apura a venda de decisões por assessores do Superior Tribunal de Justiça. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de ao menos um deles, Márcio José Toledo Pinto, que já chegou a ser demitido pelo próprio tribunal. A defesa dele ainda não se manifestou. A PF identificou que o investigado estava realizando ações para obstruir investigações, motivo pelo qual deflagrou esta nova fase. Os investigadores constataram que Márcio Toledo estava perseguindo e filmando um dos delegados da PF responsáveis pelo caso. Ele justificou-se a interlocutores, dizendo que o investigador estaria utilizando um de seus veículos apreendidos na operação e que, por isso, teria realizado tais ações para denunciá-lo. Os investigadores chegaram a solicitar a prisão temporária de Toledo, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, negou o pedido. E André Mendonça se surpreende com 2 ministros em votação no STF. É isso mesmo. André Mendonça se surpreendeu com 2 colegas de toga durante a votação no plenário da Corte que definiu o encerramento da CPMI do INSS. A interlocutores, ele disse acreditar que o presidente do Supremo, Edson Fachin, e Carmen Lúcia acompanhariam e votariam pela prorrogação das investigações pelo Congresso Nacional. Ambos, contudo, divergiram de Mendonça e se manifestaram pela conclusão dos trabalhos. Apenas Luiz Fux encampou a tese de André Mendonça, que acabou vencida. Embora esperasse contar com mais 2 votos favoráveis, Mendonça considerou que Fachin e Carmen Lúcia embasaram bem os seus votos e reconheceu que a prorrogação de CPIs dão margens a diferentes interpretações, não sendo um tema preto no branco. Procurador da Justiça massacrou a decisão do STF sobre a CPMI do INSS. A Folha de São Paulo publicou uma matéria revelando os bastidores dessa decisão do STF que enterrou a CPMI do INSS, e aí um procurador de justiça acabou de destruir tecnicamente cada argumento usado pelos ministros. Eu vou mostrar para vocês agora o que a Folha de São Paulo revelou sobre as motivações dos ministros e como que o professor Rodrigo Chimin, que é um procurador de justiça, é um professor de Direito Penal e Processo Penal, como ele foi lá e ele desmontou completamente essa lógica da decisão dos bastidores que foi revelado pela Folha de São Paulo. A Folha revelou que uma ala do Supremo avaliava há semanas que a CPMI ela tinha passado dos limites. Olha aqui comigo o que a matéria diz sobre isso. Interlocutores aí da Corte do Supremo afirmam que o vazamento de dados sigilosos de forma indiscriminada é injustificável e que, por isso, havia um temor de que, com a prorrogação dos trabalhos do colegiado, mais vazamentos acontecessem. Em ano eleitoral, é algo inaceitável, injustificável, disseram aí os ministros. Então, a justificativa oficial é diferente da justificativa dos bastidores. A justificativa oficial foi uma questão técnica ali dizendo que a prerrogativa de prorrogar a CPMI era algo do presidente e do Senado, mas os bastidores aqui seria que o STF queria evitar um precedente perigoso e mandar recados ao legislativo. E aí entra no jogo o procurador Rodrigo Chimin, com uma análise técnica como professor, como procurador que é devastadora.
Veja aqui comigo o primeiro argumento dele. Ele diz: a ideia de que um eventual vazamento de informações, cuja autoria sequer está claramente identificada, possa servir de fundamento para impedir a prorrogação de uma CPI que investiga fraudes do INSS é profundamente equivocada. Trata-se de planos distintos que não podem ser confundidos. Uma coisa é apurar e responsabilizar quem eventualmente tenha violado o dever de sigilo, quem tenha vazado informação lá na CPI. Outra coisa completamente diferente é a necessidade institucional de investigar fatos potencialmente ilícitos de grande relevância pública, que são os crimes lá praticados no INSS. Bloquear a investigação do INSS sob esse pretexto aí de existem vazamentos, equivale na prática a transformar uma irregularidade acessória, que são os vazamentos, num obstáculo para a apuração do ilícito principal. Traduzindo, vazamento é um crime acessório que tem que ser investigado separadamente. Fraudes bilionárias do INSS são o ilícito principal e não podem ser varridas para debaixo do tapete. Não se pode usar o acessório para obstruir o principal, senão fica muito fácil barrar qualquer investigação. Basta o interessado, o criminoso, vazar ele mesmo os dados. Basta os parlamentares que não querem que a CPMI avance vazarem eles mesmos os dados. Não se tapa o sol com a peneira. Você não impede a investigação dos macrocrimes do INSS alegando vazamentos. Veja agora o segundo argumento do Chemin, que é ainda mais forte. Mais grave ainda é a própria ideia de interromper uma investigação que apura fraudes envolvendo recursos do INSS, dinheiro de idosos aposentados que já vivem com rendas limitadas e que ainda assim foi desviado de forma fraudulenta. Diante disso, qualquer tentativa de impedir o prosseguimento dessa apuração se revela ainda mais inaceitável. Olha aqui o terceiro argumento sobre o ano eleitoral. O país vive um ciclo eleitoral permanente, com eleições a cada 2 anos. De modo que se essa lógica prevalecesse, a lógica de que tem que barrar a CPMI do INSS porque a gente está perto das eleições, se essa lógica aí prevalecesse, investigações relevantes estariam sempre sob suspeita ou sujeitas a restrições. Na prática, isso significaria impedir que a população tenha acesso ao que se apura sobre desvios de recursos públicos em Brasília, o que contraria frontalmente a própria ideia de transparência democrática. Nos termos da Constituição, vamos lembrar da Constituição, quer existe para os nossos supremos, né? Nos termos da Constituição Federal, a publicidade é a regra e não o sigilo. O quarto argumento dele é técnico e é devastador. Causa preocupação a hipótese de que decisões judiciais orientadas por um suposto objetivo de mandar recados ao legislativo existam no nosso país, certo ele? Como assim uma decisão se guiar não pela Constituição e pela lei, mas para mandar recado? A jurisdição ela não pode ser instrumentalizada para fins de sinalização política. Ainda mais quando os ministros falam na imprensa pelos cotovelos. Quer falar, mandar o sinal? Vá lá e fala no bastidor, fale pela imprensa, já que já fazem isso mesmo, né? Mas não, olha aqui. Decisões devem ser fundamentadas, critérios jurídicos consistentes e não em estratégias institucionais implícitas. Se esse tipo de motivação estiver presente, ainda que de forma indireta, há um desvio preocupante do papel do judiciário. Gente, desvios preocupantes é o que a gente vê toda hora, há muito tempo. E aí ele fecha aqui com um golpe final, ele está sendo muito elegante. Lembre, um promotor para criticar o Supremo hoje é um promotor corajoso. Corajoso ele. E ele fica nos limites da crítica técnica, como professor. E olha aqui a paulada final. Se a notícia não for verdadeira, essa que eu mostrei da Folha de São Paulo, é essencial que o presidente do Supremo se manifeste publicamente, de maneira clara e inequívoca, evitando aprofundar o desgaste da imagem da Suprema Corte. Gente, que bom que nós temos procuradores como o Rodrigo Chemin defendendo tecnicamente a necessidade de investigar fraudes bilionárias contra idosos, porque se depender do Supremo, eles vão acobertar isso a pretexto de impedir vazamentos, quando na verdade eles querem blindar os seus próprios colegas. A análise aqui do procurador é impecável do ponto de vista jurídico e constitucional. E me conta aí nos comentários, você concorda com os argumentos que a gente viu aqui? Vazam as perguntas que André Mendonça quer que Forcado responda sobre Xandão. É isso mesmo.
Informações divulgadas pelo jornalista Guilherme Amado dão conta de que André Mendonça quer que Daniel Vorcaro detalhe o contrato de advocacia envolvendo a esposa de Alexandre de Moraes e o teor da conversa do dia da prisão. Veja o vídeo. Eu queria ser uma mosquinha pra estar lá e ouvir, mas gravar essa reunião secreta de Lula com Moraes depois dos vazamentos do Vorcaro. Eu vou te falar sobre isso e mais, porque esse vídeo aqui tá imperdível. Eu vou te contar quais são as duas perguntas sobre o Moraes que o André Mendonça tem pro Vorcaro. O Metrópolis acabou de revelar uma informação bombástica. O presidente Lula teve uma reunião secreta, com Alexandre de Moraes, fora da agenda oficial. Isso logo depois do vazamento das mensagens do Vorcaro. Para que será essa reunião, hein? E tem mais. O colunista Guilherme Amado revelou duas perguntas sobre o Moraes que o André Mendonça vai fazer a Vorcaro. Eu vou te mostrar agora o que essas duas revelações significam e a dinâmica que está se formando. Lula blindando politicamente Moraes, enquanto André Mendonça avança na investigação técnica, inclusive sobre Alexandre de Moraes. Então vamos lá para a primeira revelação aqui do Metrópolis. O presidente Lula teve um encontro com o ministro Moraes recentemente fora da agenda oficial. A conversa, segundo fontes do Palácio, aconteceu no início de março. A reunião aconteceu logo após o vazamento de uma série de materiais extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Entre eles, mensagens atribuídas a ministro do STF, a Alexandre de Moraes. E olha o que o Lula disse nessa conversa, segundo os auxiliares presidenciais. Lula teria indicado a Moraes que não pretende abandonar o ministro, que vai assumir a presidência do Supremo em setembro de 2027. Bora dar um passo para trás e analisar mais a fundo. Por que essa reunião foi mantida aí fora da agenda oficial? Por quê? Porque revelar publicamente que o presidente se reuniu com o ministro, um ministro potencialmente investigado, isso ia criar um constrangimento institucional enorme para ambos os lados. Lula ia parecer que está protegendo Moraes, Moraes pedindo arrego para Lula. Mas fazer secretamente permite que o Lula dê o recado político que importa, dizendo para Moraes, você tem meu apoio, não vou te abandonar. Na expectativa até que Moraes também não abandone e ajude lá no STF, como vem fazendo ao longo dos últimos anos, em decisões que, objetivamente, favorecem o governo Lula. E qual que seria o interesse do Lula em blindar o Moraes, hein? Essa reportagem aqui, ela explica. Interlocutores de Lula lembram que ele é grato a Moraes pela atuação do ministro nas eleições de 2022, que garantiu a posse do petista e pela condução do magistrado do inquérito da trama golpista. Ou seja, na visão do Lula, Moraes foi fundamental para ele voltar ao poder. Alguém aqui tem alguma dúvida disso, gente? Você tem alguma dúvida de que o Moraes foi fundamental para Lula virar presidente? Com todas aquelas decisões enviesadas que foram dadas no TSE, bloqueando vídeos verdadeiros que criticavam Lula, dando espaço para Lula fazer o que quiser, Janones publicar as fake news que quiser, mas aí investigando as fake news, indústrias de fake news da direita. Alguém tem dúvida de que foi desequilibrada a disputa por decisões do TSE? Agora, Lula, ele está retribuindo o favor com uma blindagem política. Mas enquanto isso acontece no campo político, no campo técnico-jurídico, André Mendonça está avançando. E o Guilherme Amado revelou duas perguntas cruciais que o Mendonça quer que Vorcaro responda. Olha aqui comigo a pergunta 1. Primeira pergunta. O contrato com Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também os serviços do marido? Gente, o que está em questão aqui é qual o crime que Alexandre de Moraes praticou quando foi feito aquele contrato de 129 milhões de reais. Foi um crime de advocacia administrativa, ele atuando para ajudar o Master junto ao Banco Central? Ou foi um crime de corrupção? Decisões do próprio Moraes vendidas para o Master, benefícios, atuação indevida do ministro em atos de responsabilidade dele. Essa aí é a pergunta dos 129 milhões de dólares. Literalmente. Porque se o contrato de 129 milhões contemplava esses serviços do Alexandre de Moraes, isso configura aí crimes
crimes, tráfico de influência, advocacia administrativa, corrupção passiva. Pergunta 2. O que é que o Xandão e o Vorcaro conversaram no dia 17 de novembro de 2025, dia da primeira operação Compliance Zero, dia em que Vorcaro foi preso, na véspera da prisão do agora ex-banqueiro e da liquidação do Master pelo Banco Central? É aqui que o Vorcaro vai ter que explicar o que ele realmente queria com a mensagem para Moraes. Conseguiu bloquear? Que ninguém explicou até hoje. Bloquear o quê? A prisão? As investigações? Moraes atuou para blindar o Vorcaro? E o Amado fecha com essa frase explosiva. Dessas duas respostas, depende o futuro de Alexandre de Moraes. E quando a gente olha para essa segunda pergunta, não se trata mais apenas de qual crime foi praticado por Moraes. Se trata aqui de saber se ele interferiu nas investigações, se existem requisitos para medidas cautelares até contra o ministro. Eu não estou ignorando que tem toda uma lógica de poder que pode bloquear medidas cautelares contra Moraes. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente vai ter uma resposta técnica, se Moraes deveria estar preso preventivamente ou não. Essa é a questão que essa segunda pergunta responde. Resumindo aqui a dinâmica. Lula está brindando Moraes politicamente com reuniões secretas e promessas de apoio. Mas André Mendonça, ignorando toda a política, está lá, fazendo o seu papel de investigador tecnicamente com perguntas que podem destruir juridicamente o ministro Alexandre de Moraes. É a política versus o direito. O que será que vai preponderar? E as investigações têm vida própria, independentemente de blindagem política. Então me conta aí nos comentários, tá com esperança? Você acha que o Mendonça vai conseguir as respostas do Vorcaro? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!